Mensagem intitulada Passes. Tem uma epígrafe que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. É a filha de Jairo? Acho que é, né? E aí vamos ao comentário de Emmanuel. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos, de novo, o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus, junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor através das mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Emmanuel, Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Comenta agora? Comenta. Emmanuel vem esclarecendo que o passe que nós conhecemos no Espiritismo, a imposição das mãos para a transferência de fluidos vitais, revigorantes, calmantes, já era utilizado por Jesus. Ele cita, inclusive, esse caso da filha de Jairo. E o Emmanuel coloca mais lá embaixo, desce um pouquinho, o João Emílio, por favor, que o passe, é claro que nós a gente não vai esperar, vamos dizer assim, né, curar um paralítico ou outra coisa mais séria, embora isso possa acontecer. Se nós realmente tivermos uma sincera atitude mental no bem, com grande amor. Aí eu me lembrei daquela passagem do André Luiz, no mundo espiritual, ele não estava encarnado, e ele vai dar um passe numa pessoa também desencarnada, que estava cega. Curioso o contexto, né? Ele está desencarnado, ele vai dar um passe numa pessoa, não sei exatamente se ele vai dar um passe, me corrijam aí se eu... Mas a ideia é que ele, em vez de auscultar
a mente da pessoa, porque ele tinha essa condição, ele já tinha aprendido a fazer isso, ver os pensamentos da pessoa, naquele dia, ele simplesmente se preocupa em amar aquele outro espírito, ambos desencarnados. E aí, quando ele termina, eu acho que é um bom exemplo de atitude mental do bem, o espírito estava curado da cegueira. É um exemplo muito bonito do que a gente pode fazer com passe, principalmente com essa atitude de amor fraterno pelo nosso outro irmão, e o nosso irmão também está numa atitude receptiva, né? Esse é o passe que o Espiritismo vem desvendar e trazer para a gente que tantos de nós conhecemos. Tá bom. É certo. Então, vamos agora nos preparar para a prece. Eu vou pedir para a Sandra Cavalcante fazer a prece inicial, tá, Sandra? Lembrando a todos que para pensarem nas pessoas que cada um quer beneficiar, na certeza de que elas serão atendidas de acordo com as suas necessidades, tá bom? Então, vamos elevar os nossos pensamentos até o Pai maior, até Jesus, nosso irmão querido, amigo de todas as horas, e vibrar, Senhor, para que a espiritualidade possa auxiliar aqueles espíritos que teimam em serem beligerantes, insuflarem, seja na Ucrânia, seja aqui no Brasil, em qualquer lugar, Senhor, que eles possam ser envolvidos pelo teu amor e não queiram mais insuflar o ódio que ainda habita em seus corações, nos nossos irmãos de caminhadas, nos momentos em que entramos em sintonia, por um descuido ou por falta de bons exemplos no convívio do seu dia a dia, e que Maria de Nazaré também possa abençoá-los como filhos de Deus, e que eles possam sentir em seus corações esse amor, para que os seus corações possam ser contagiados pelo teu amor, e que nós, sabendo da dificuldade deles, possamos envolvê-los em nossas preces, sempre que tivermos a oportunidade. Nos abençoe, Senhor, com os eflúvios de força, coragem, bons pensamentos, para que possamos manter-nos unidos em boas vibrações, não só em nossas reuniões, seja online ou presencial, mas que esse hábito possa fazer parte do nosso dia a dia, para que possamos, de verdade, auxiliar a transformação desse planeta que hoje nos recebe como casa em um mundo melhor. Esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom, obrigada. Então, agora eu vou passar a palavra para o João Luiz, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Boa noite. Com você, João. Boa noite a todos, boa noite, Vera, boa noite a todo mundo que está por aqui. É uma felicidade muito grande, né,
estar aqui novamente com vocês. Eu ainda não vou botar a apresentação, senão não vejo as pessoas que estão com a câmera ligada, a Áurea, a Valdívia, a Sandra, a Rosane, a Laura, enfim, todo mundo que a gente está com muita saudade, né? Eu vou começar com uma declaração de amor, meu irmão, João Emílio, acabou de ligar também. Uma declaração de amor a vocês, né? São muitos anos já, mais de 20, né? Eu parei de contar, não, na verdade eu parei de falar por vergonha do conhecimento espírita parco que eu possuo, então começou a contar contra. Mas eu continuo firme, Vera, nos 50 anos de ESD, tá? Pode ficar tranquila. A gente vai conseguir atingir essa marca. Então, essa declaração de amor para vocês, que o nome de vocês, todo mundo está sendo envolvido nas preces, todo mundo que está no online, no caderno aqui, eu escrevi, não todos do online, mas já escrevi muitos nomes aqui no caderno, encarnados e desencarnados, no online. Hoje já se somam 195 dias que meu pai retornou à pátria espiritual, e todos os dias nós temos orado por ele, e a partir disso a gente passa a envolver todo mundo que a gente ama, e vocês fazem parte dessa família, tá certo? Hoje nos cabe umas lições muito interessantes que a gente vai passar a apresentar a partir de agora. Vocês já estão vendo? Sim? Não? Ainda não. Já Tá está chegando. Já está chegando, isso aí. Está compartilhando agora. Foi. Vou fechar mais algumas janelas aqui para ver se é isso que pode ajudar a gente. Fechar todas as guias. Depois, se precisar, eu abro de novo. Eu tinha fechado já tudo, mas parece que ainda tem mais coisa aqui que eu posso fechar. Vamos ver se a gente consegue uma performance um pouco melhor aqui, porque... Vai vendo. Bom, nós temos, então, essa que seria o nosso tema de hoje, verdadeira pureza. Na verdade, não seria, vai ser mãos lavadas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 8 a 10, bem-aventurados os que têm puro de coração, né? Aí a gente passa a leitura dos créditos, o Livro dos Espíritos, Princípio da Doutrina Espírita, a tradução de Guilherme Ribeiro, da edição de 18/4/1857, a 80ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1998, Kardec Allan, Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da edição de abril de 1864, 129ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 4 de 2009, diversos autores, Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição de 1995, São Paulo, Sociedade Bíblica do Brasil, 1995. Kardec Allan, Obras Póstumas, tradução de Guilherme Ribeiro, edição de 1890, primeira edição especial, Rio de Janeiro, FEB 2005. E, por último, Xavier Francisco Cândido, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, primeira edição especial, Rio de Janeiro, FEB 2005. Essas são, acredito eu, todas as nossas referências, tá? Se tiver mais algum, a gente cita depois, se por acaso tiver passado. Bom, vamos aí que o computador não está me ajudando.
Isso, voltamos. Então, nós temos esse nosso tema, que a gente começa lendo, né, o que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O item 8 diz: Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Quem eram os escribas, né? Também está no Evangelho, nome dado, a princípio, aos sectários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolveu Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. E quem eram os fariseus? Do hebreu João, paros. com licença. Olha, de repente eu vou Não. sair do ar porque acabou a luz aqui. Tá bom? Ah, não. Tá. Puxa vida. Tá bom. A Aguente gente o está tempo sendo. aqui. Beleza, a gente tem até que horas, Vera? Até que horas eu posso ir? Até às 9h30. 9h30? Você disse que pode ir até 10 para as 10. Pode ir até 10 para as 10, tá? Tá bom. Vamos lá. Então, a tradição, olha só como é que eu sublinhei essa tradição, é importante a gente realçar isso. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter um monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como só ia acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel II, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Este último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam com grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4, número 4, Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa a razão
porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Então, a gente teria muitos comentários para fazer, mas a gente está no primeiro parágrafo. E nós entendemos que é importante conhecer o que significa os fariseus e os escribas, principalmente os fariseus, né? E por que eles perguntaram isso? Porque aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que violam os seus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Fica nítido aqui a questão exterior, que a gente vai comentar depois. Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Por que Deus pôs esse mandamento? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. De novo o negrito, e olha a tradição ali, ó. E este outro, seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, e vós outros, no entanto, dizeis. Só um minutinho, gente. Isso. Aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, então eles estão dizendo, né? Agora a versão deles: toda oferença que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Também está em negrito para contrastar com honrar o vosso pai e a vossa mãe. Então, a oferenda que faz a Deus resolve o problema, na ideia deles, da questão da assistência ao pai ou à mãe. Torna, assim, inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Aqui também há um desvio para a gente fazer importante, que a gente consegue no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 157. Faze isso e viverás. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Isso foi dito para o sacerdote, para o doutor da lei, né? Essa resposta aqui. O viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Se já foste banhado pela claridade, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiados pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do vosso divino mestre. Então, Emmanuel coloca claramente o que tem que ser feito quando a gente recebe o conhecimento. Mas repara que não basta honrar de lábios e se conservar longe do coração. Quem é o coração, né? O que é quando a gente fala o meu coração? Eu estou um coração partido. Sou eu, né? O coração é a pessoa em si. Então, a gente tem essa questão que Isaías, já antes de Jesus, já dizia: olha, esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Está falando do fariseu, né? Está falando ali dos fariseus. Mas, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos agir dessa maneira, né? Sabendo o que deve ser feito, mas não executando aquilo que deve ser feito. Honrando de lábio, né? de boca. E isso é muito ruim para nós. Vamos daqui a pouco conversar sobre isso. Depois, ainda continuando, bem-aventurados têm puros de coração, depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem.
Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. E aqui também nós temos um atalho para uma outra mensagem de Emmanuel, também no Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 45, ele fala sobre conversar. E essa epígrafe me chamou muito a atenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Está em Paulo que escreveu, está em Efésios capítulo 4, versículo 29. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Conversar é possibilidade sublime. Vamos ver conversar, então. Lá nos Mensageiros, no capítulo 6, Advertências Profundas, olha o que diz lá André Luiz, né? Contando como que se dá as coisas no plano espiritual. Nosso orientador considera trabalho útil toda conversação sadia, que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Como é que Jesus ensinou-nos, né? Ensinou aos discípulos a sua doutrina? Através da conversa. Só que o que saía da boca de Jesus era o Evangelho, eram as leis de Deus e tudo mais que é necessário para que nós atinjamos, todos nós, a perfeição, a felicidade que tanto almejamos, né? Vamos prosseguir. Essas são as coisas que tornam impuro o homem, essas coisas que saem, né, do coração, né? O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos, sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Já Kardec vai falar sobre essa questão e explica claramente, tá bom? Então, vamos lá. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. São Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. E aí, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Essa já é outra passagem, tá bom? Está em Lucas. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois. Aquele que fez o exterior não é também o que fez o interior? Minutinho só, gente. Bom, agora o item 10, que são as explicações de Kardec, para a gente poder conversar sobre tudo isso que a gente está lendo agora. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos, que faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente,
lavar as mãos do que expurgar o coração, e iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, como se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Jesus não veio ensinar máximas e ordenações humanas. Não é isso o ponto. Nós precisamos nos sensibilizar para a mudança íntima. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Está aí a explicação daquela fala de Jesus lá na passagem que a gente leu há pouco. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. E aí eu me lembro já várias vezes que a Vera falou, religare, né, Vera? Religião, ligação com Deus, né? Então, essa é a função da religião. E o nosso objetivo, né, é que nós nos tornemos perfeitos. Essa é a questão 132 do Livro dos Espíritos. E é uma questão que me traz muitas reflexões, não só a mim, né, mas a muitas outras pessoas, obviamente, mas me faz pensar naqueles que não têm acesso, né, ou não se importaram em ter acesso, né? Emmanuel também fala sobre isso, tem muitas opções para que se conheça, né, as leis de Deus, que se conheça, enfim, os nossos objetivos aqui na Terra. Mas, por um motivo ou por outro, e aí não é nenhuma crítica, é só uma constatação do que acontece, as pessoas sequer sabem o que estão fazendo na Terra. Eu costumo usar um exemplo, eu fiz, não propositalmente, mas para conhecer os alunos de uma determinada turma, e as respostas foram do tipo, não sei o que eu estou fazendo na Terra, ou estou aqui para ganhar dinheiro, ou estou vivendo, ou estou... Enfim, as respostas diziam claramente que a pessoa, uma vez chamada a refletir sobre a sua participação aqui na Terra, sua estadia aqui na Terra, ela não sabia o que estava fazendo aqui. E aí notem que, sem esse sentido da vida, é muito difícil a gente fazer as composições que a gente precisa, porque nós temos uma pandemia, nós temos enchentes, nós temos, agora há pouco tempo, nós temos uma guerra acontecendo, e a gente não consegue explicar por que motivo tanto o sofrimento, tanto a dor, se a gente não tem essa visão do sentido da vida, o porquê que a gente está passando por isso. Óbvio que isso é muito mais complexo do que qualquer explicação de 2 minutos, mas é importante entender e ratificar sempre que Deus lhes impõe a encarnação, lhes impõe a nós, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E aí, temos também, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la,
é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a gente tem o objetivo da encarnação, que é a perfeição, que é o primeiro objetivo. E aí nós fizemos algumas considerações aqui, de tal forma que a gente possa pensar de alguma maneira, né, racionalmente nisso. Muito mais importante é sentir, que fique claro, muito mais importante é seguir os passos de Jesus, entender o que ele nos trouxe, mas para raciocinar, a gente tem a lei do progresso. Todos nós estamos sob essa lei, estamos aos cuidados dessa lei. Ninguém vai conseguir andar para trás, nós sempre vamos progredir. Conseguimos, com muito esforço de malcriação, né, parece criança, ficarmos estagnados, mas deixarmos de progredir à perfeição, jamais conseguiremos. Tá? Para isso, né, para esse esforço de progresso, existe a lei do trabalho. Lembrando que trabalho, no Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil. Depois, nós temos a questão do mérito. Seria muito fácil para Deus criar todos os espíritos perfeitos, né? Seria muito fácil atribuir a esses espíritos todas as virtudes possíveis para chegarmos à perfeição. Mas ele nos exige o mérito, o nosso esforço pessoal para atingirmos esse objetivo da perfeição. E aí, lembrando que nós temos a questão moral e a questão da inteligência. E aí, nós encontramos uma página muito interessante dos Aguilhões, que nos chamou muita atenção, né, esses dias. Também no Caminho, Verdade e Vida, nós temos no capítulo 150, Aguilhões. E a epígrafe diz: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus está em Atos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Olha só que interessante. Os aguilhões nos fazem enxergar a porta redentora, essa que a gente tanto almeja. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Repara, há uma... Não sei se vocês... se todo mundo aqui leu o texto sobre Petrópolis, né, a questão lá das enchentes, que saiu no Consolador desse mês, é interessante que há uma citação lá para a libertação. Ele fala de milhões de espíritos, né, no Libertação, fala de milhões de espíritos estacionados, né? E esses aguilhões funcionam como essa questão. Mesmo com todo esse recurso, mesmo com tudo à nossa disposição, nós ainda insistimos a nos paralisarmos a marcha, paralisar, dormindo no leito da ilusão. É o que Emmanuel escreve aqui. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Quais são esses recursos? Isso que me chamou muito a atenção, muito mesmo. Está lá. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões. Olha aqui, por amor aos seus tutelados.
É engraçado que quando o problema chega para a gente acha que é o fim do mundo, que acho que agora a gente já não acha tanto assim, né? Mas, de qualquer forma, achávamos quando desconhecíamos. E é um problema, por que aconteceu comigo, etc, etc. E como é que eles fazem isso? Né? Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Notem que essa é a visão que nós precisamos ter sobre as dificuldades que enfrentamos. Né? É muito difícil quando a gente não tem esse esclarecimento. Os problemas são, para nós, né, aquilo que há de oportunidade para que a gente possa... Só um minutinho, gente, só para ter certeza de que eu fui até o fim que precisava. Não, isso mesmo. Tá lá. Então, é uma oportunidade para para que nós possamos nos elevar, para que a gente isso faz com que a gente veja a porta estreita, como a gente identifique a porta estreita, né? Quando nós estávamos lá dormindo. E é interessante que esse raciocínio nos dá a força para que nós possamos prosseguir com as nossas dificuldades. Obviamente, cada um tem as suas dificuldades. Às vezes a gente olha assim, um casal ou uma pessoa e fala, poxa, esse aí não tem problema nenhum. Aí a gente, sem querer, por algum motivo, descobre que realmente, apesar de parecer, eles também têm problemas sérios. E isso não é que conforte a gente, mas é que faz todo o sentido que nós estejamos aqui na Terra sob as mesmas condições dolorosas, cada dor para o seu par, vamos dizer assim, né? Mas que a gente recebe essa oportunidade bendita de Deus para que nós possamos nos melhorar. É muito importante isso. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de guerra, é um consolo muito grande nós observarmos o mundo sob essa ótica, a ótica do amor de Deus, das oportunidades benditas que Ele nos dá em forma de problema, em forma daquele ente querido que ainda não está afinado conosco. Né? Então, vamos prosseguir para depois a gente poder conversar. O segundo objetivo, né, nós separamos, suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O objetivo dessas paradas, né, dessas pequenas pausas aqui dentro do estudo, é que a gente consiga concretizar as coisas. Né? Nós também achamos uma página que diz bem sobre essa parte que lhe toca da obra da criação. Tá? Está no capítulo 154, Renunciar, Caminho, Verdade e Vida. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus disse, está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a parte que nos toca na obra da criação, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar
os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Repara, gente, é interessante, agora eu vou colocar na primeira pessoa, eu nunca ia conseguir derivar isso sem uma tradução do Emmanuel. Repara que quando ele diz, renuncia, e todo aquele que tiver deixado casa e irmão por amor ao meu nome, receberá 100 vezes e herdará a vida eterna. Essa renúncia é que a gente gostaria de estar próximo, né? Assim, sob essa visão aqui, a gente gostaria de estar próximo daqueles que a gente se afina. A gente não gostaria de estar próximo daqueles que a gente não se afina, mas essa é a nossa parte. É a parte que nos cabe. E sem um plano espiritual, a gente tem a composição familiar, toda uma questão, todo um processo que a gente já estudou aqui várias vezes, até de escolha de corpos, uma série de coisas, toda uma preparação para a gente estar com essas pessoas, com essa família que a gente está. Né? E isso, retornando ao título, né, ao texto, ele é, na verdade, aí aqui, toda aquela em que o homem julgue, religião, poder apoiar-se para fazer mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, repara que, retornando lá no renunciar, a gente, é uma forma que a gente tem de cumprir com os desígnios de Deus. Né? O fato da gente estar reunido, nem sempre estar reunido com as pessoas que estão afinadas conosco, é a renúncia verdadeira. Porque renunciando e se aproximando deles, tomando conta dessas pessoas, né, ajudando a essas pessoas, convivendo com essas pessoas, é que nós vamos estar ajudando o nosso Pai com a parte que nos toca na obra da criação. Essa é uma visão. Né? E nós, no caminho da perfeição, chegaremos, né, através disso, né, enquanto nós estamos nesse caminho, nós teremos essas missões. Né? Então, é preciso que nós tenhamos essa verdadeira pureza, que a gente coloque em prática aquilo que a gente vem aprendendo ao longo de tanto tempo, né? Principalmente os espíritas, vamos dizer assim. Né? Eu fico bastante impressionado com a nossa responsabilidade diante de todos esses conhecimentos. Né? São muitos anos de iluminação dos nossos caminhos, das nossas mentes, para que nós possamos compor o melhor possível dentro das nossas possibilidades. E aí, o melhor possível dá a impressão que pode não ser o melhor, né? Mas, assim, dar o nosso máximo para fazer o que nós podemos, ainda que nós não tenhamos as condições completas. E aí tem aquele exemplo muito, muito interessante da pessoa que não tem os bens materiais, mas mantém a casa limpinha. Né? Ela não tem grandes recursos, mas não é porque ela não tem recursos que ela não vai fazer o melhor possível dentro daquelas condições. Né? E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, primeiro, entender, né, que a gente não está aqui a passeio. Essa semana, a gente encontrou um senhor
esse senhor muito querido para nós, ele vende coisas na rua. E aí ele estava, as coisas, a casa onde ele estava, onde ele guardava as coisas, pegou fogo e levou todas as coisas dele embora. Então, só para recapitular, uma pessoa com dificuldades de recursos, trabalhando na rua, dormindo na cadeira, né? E vendendo quinquilharias que outras pessoas doam, né? Ele vendendo isso. Teve tudo que ele conseguiu juntar, e já estava bem grande, né? A quantidade de coisas que ele tinha para vender, para ganhar um trocado. Estava numa casa e essa casa pegou fogo. Então, nós o encontramos depois de um longo tempo. A gente encontrou, a gente pensou que tivesse acontecido alguma coisa com ele, e a gente foi conversar com ele. Ele estava... Nós, antes do incêndio, nós víamos uma pessoa, vamos dizer assim, que entendia, não, que estava ainda em luta, né? Que estava numa luta, que estava tranquilo. Dessa vez, nós o encontramos um pouco amargurado, né? Mas ainda temente a Deus, ainda muito, muito bonzinho, muito, assim, nos sensibilizou muito. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção, porque é uma coisa que eu escuto muito dos jovens. Então, é um coroa, deve ter, sei lá, 70 e poucos anos, talvez até mais velho que o meu pai. Então, sei lá, essa idade aí, 70 e poucos anos. E ele disse a seguinte frase: se eu tivesse, quando jovem, me preocupado menos em me divertir, talvez hoje eu não estivesse nessa situação. Porque a juventude, uma boa parte dela, não vamos generalizar, só pensa em se divertir. Eu também pensava, né? Porque não tinha essa diretriz. Mas essa diversão, nós não estamos na Terra para diversão. A Terra não foi criada com toda essa beleza, com todos esses recursos, com tudo que há nela, para que nós nós nos divertamos. Não é possível fazer isso o tempo todo. Não podemos transformar isso nas nossas melhores causas. A nossa causa deve ser a do amor. E aí eu posso reportar a página lida pelo Gustavo. Não é só... o passe é essa declaração de amor, né? Onde nós somos utilizados como ferramentas para fazer chegar o consolo, para poder chegar a ajuda às outras pessoas. Não só o passe, mas todos os recursos que nós dispomos. E isso é importante entender. Com essa questão da guerra, né? Algumas leituras me levaram aos chamados oligarcas russos, né? E com toda a parcimônia possível, evitando qualquer tipo de crítica, por menor que seja, o iate de um deles custava 595 milhões de dólares, um iate. 500, só para relembrar, né? É mais de $500 bilhão. E se a gente converter aqui para o país a R$5, o dólar, a gente tem 2,5 bilhões de reais, ou 3 bilhões de reais, para um iate. O homem de bem, lá no texto do homem de bem, é bem claro: terás que prestar conta de tudo que lhe foi concedido. Com essas palavras. Terás de prestar conta de tudo que lhe foi concedido. Agora, um iate de 500 milhões, assim, só para a gente pensar bem. Quem tem um iate de 500 milhões tem também um avião. Mas, mesmo que seja só o iate, o cara vai conseguir ficar o tempo todo no iate. Então, na verdade, ele tem uma série de objetos de alto valor que ele sequer usa. Eu digo, usa como a gente usa uma bicicleta. Né, Laura? Como a gente usa a bicicleta. Que o nosso amigo tanto gosta de passear de bicicleta aí.
o nosso querido Gil. Então, a bicicleta, a gente usa mais... é uma coisa, vamos dizer assim, eu estou tentando fazer uma comparação para ver se a gente consegue dar ideia de quanto egoísta é essa posição e quanto isso faz mal a quem quer que seja que tenha essa posição. A mesma coisa são aqueles que acham que todos os títulos da Terra, todo conhecimento, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso é a máxima importância. Lamento informar, questão 898 do Livro dos Espíritos. Em minutos, aprende-se o que demoraria anos para aprender aqui na Terra, no plano espiritual. Ah, João, então a gente não precisa mais estudar. Não, não é isso. Não sejamos tão radicais, não é isso. Mas é preciso fazer a leitura da vontade de Deus. Porque todo esse conhecimento, 20 anos estudando, mesmo não tendo doutorado, mesmo, são 20 anos estudando. Então, 20 anos estudando para quê? Para não dividir nada com ninguém, nem o conhecimento. É isso que nós precisamos fazer para que nós consigamos viver a pureza. Porque é só assim que a gente vai conseguir a felicidade que tanto almejamos. Há muita gente que, de lábio, diz que quer ser feliz, mas não toma as providências corretas, as providências que nos levariam, né, que nos levam à verdadeira felicidade. E nós precisamos, principalmente nós espíritos, e agora é uma coisa que entre nós somos imortais. Nós vamos responder até pelo pensamento. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, para que isso facilite as nossas vidas, para que isso traga consolo para as maiores dificuldades que encontrarmos. É isso que nos vai fazer vencer esses obstáculos que nós criamos com passados escabrosos, com vidas lamentáveis que tivemos, que, graças a Deus, nós esquecemos. E também entendemos que o esquecimento é fundamental. Tem gente que não sabe que o esquecimento é fundamental. Nós precisamos lembrar que não existe injustiça. É difícil ouvir essas palavras, eu sei, mas é importante para nós nos submetermos à vontade de Deus, para que nós entreguemos aquilo que mais é importante nas nossas vidas, que é cumprir o que determina a vontade de Deus. Nós transformarmos a nossa vontade na vontade de Deus, em todos os momentos. Quando nós atingirmos isso, as coisas vão ficar mais fáceis para nós. Mas nós insistimos em nos desviarmos, seja por qualquer motivo, cada um sabe o seu. Mas é importante nós lembrarmos isso, lembrarmos da questão dos recursos que nós temos, do estudo, da prece, da nossa casa espírita, de tudo mais, da nossa família, daqueles que nos ensinaram, os professores, tudo isso que está à nossa disposição para que nós possamos agora retribuir na obra da criação. Ninguém vai conseguir resolver o problema falseando essas verdades. Ninguém vai conseguir atingir a felicidade que almejamos, né, que todos nós almejamos, sem que nós façamos, né, nos tornemos puros. É isso que nos interessa. E foi isso que Jesus quis dizer nessa passagem em que ele trata essa questão junto aos fariseus. É muito fácil lavar a mão, mas é muito fácil lavar a mão. Difícil é perdoar. Essa é a dificuldade. É uma das. É difícil porque fere nosso orgulho, feriram o nosso orgulho. E a gente se esquece, eu acho que essa é uma fala também interessante, que isso facilitou, né, o raciocínio, né? Infelizmente, ainda não é possível fazer o caminho pelo sentimento,
da minha parte, né? Mas o que é humilhar? É tornar humilde. Ora, toda vez, eu posso concluir isso, pode até ser errado, me desculpem se for, mas essa é uma conclusão minha. Tornar humilde, né, ser humilhado, é uma ajuda que estão nos dando. Porque sem ser humilde, ninguém vai ser feliz. Não tem como. Não existe nenhuma maneira de uma pessoa ser feliz de verdade, a verdadeira felicidade, essa que os espíritos tentam nos mostrar, sem nós sermos humildes. É impraticável isso. Então, olha só como é que as coisas mudam de figura. Toda vez que você é humilhado, você não vai procurar ser humilhado, mas toda vez que você é humilhado, você pode raciocinar que está se tornando humilde. Aí eu me lembro da história do Chico, eu acho que eu já contei isso aqui, mas vale a pena lembrar rapidamente. Ele tinha um amigo contador, quebraram todo o escritório dele, e aí ele vai fazer a queixa lá com o Chico. Pô, Chico, quebraram todo o meu escritório, então, que bom que você já pagou essa dívida. Né? Então, é a forma de ver, né, as coisas, baseado nessa ótica espírita, na ótica da ação e reação, na ótica do fato de nós termos que reparar os nossos erros, de que Deus é soberanamente justo e bom e que jamais, jamais vai deixar que alguma coisa que não for para o nosso próprio bem, ainda que pareça, não é, aconteça conosco. Olha só que bênção. Olha só essa visão. Não é uma visão para ficar na preguiça, não é isso. É uma visão de que, ora, um pai justo e bom, soberanamente justo e bom, perfeito, jamais deixaria que acontecesse qualquer coisa conosco. Toma conta do universo imenso com seu amor. Está sempre criando. A ciência já nos diz que Deus está, que o universo está sempre em expansão. Ora, e tudo é aproveitável. Também isso está dentro da doutrina espírita. Tudo é aproveitável. E nós estamos no meio disso tudo, como os filhos dele, como os filhos de um pai amoroso que nos quer o bem. E nós precisamos agir de acordo com isso. Repara que os fariseus, eles existem até hoje, em outras formas, porque a verdade sempre incomoda aqueles que estão com o poder, que estão com as más intenções. Então, como dizer para alguém que tem poder que, na verdade, ela tem que dividir? Que esse poder deve ser utilizado, uma pessoa egoísta, né, no caso, a gente tem que dividir. Como assim dividir? É cada um por si. A visão de que acaba no túmulo, né, que acaba quando nós fazemos a cerimônia vamos dizer, de despedida, naquele momentâneo, naquele corpo, é ilusório. Não acontece dessa maneira. A gente precisa... Eles não têm essa visão e a gente tem essa visão. A gente tem essa visão. Isso é muito importante, é uma diferença muito grande, faz toda a diferença. Então, gente, já caminhando para as nossas considerações finais, essa, vamos dizer assim, verdadeira pureza, né? Essa questão que Jesus nos trouxe, ela precisa estar no nosso foco principal. Não adianta termos todo o conhecimento da doutrina espírita, todo de tudo, né? Sabermos explicar tudo o que acontece, né? Como é a ideia, né? Jesus prometeu isso, esclareceria pontos e reavivaria, né? Traria de volta outros. A doutrina espírita tem essa função esclarecedora para nós. Mas não adianta que nós apenas conheçamos de cerebralmente. Precisamos aplicar isso, sob pena de nos tornarmos parecidos com os fariseus, que achavam atalhos para, vamos dizer assim, dominar o povo, dominar as pessoas, dominar a crença. E isso não produz coisa boa, não produziu até hoje coisa boa. E a gente não pode participar disso. A gente precisa fazer o esforço real de nos modificar,
de nos iluminar, de elevar os nossos sentimentos a Deus, a fim de que nós atinjamos o objetivo que Ele nos determinou, que é a perfeição. É isso, Vera.